Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje vou mencionar a quarta parte aí sobre, a parte 4, né, sobre como aprendi a ofertar para missões. E espero que essas mensagens tenham te alcançado, tenham abençoado sua vida e também dos seus familiares. E quanto abençoou minha vida nesses anos que sou crente, servindo a Deus e ofertando para missões. Hoje eu quero ler um texto em Êxodo, capítulo 36. Eu vou ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu, a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel, para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Traziam a cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para oferta alçada no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Você já chegou a esse ponto na sua igreja de sobrar? O povo foi proibido de trazer mais. Eu assumi uma igreja interinamente, muito menor do que a nossa aqui. Teve um problema, assumi, estou ajudando lá interinamente. E o alvo de missões começou a crescer, e o irmão que está lá, o pastor agora, foi consagrado mês passado. E assim ele começou a plantar esse livro lá. Perguntou a mim, eu falei: muito bom, coloque lá também. E eles começaram. E eu dei uma ideia deles, além do promessa de fé, além do valor que eles votaram, o valor que ficasse no caixa, eles começassem a acumular para uma viagem missionária, para um socorro missionário e assim por diante. Tenho esse sonho aqui nessa igreja. Ainda não fiz por causa da obra, construção enorme que estamos fazendo, o que Deus tem honrado, muito além do que nós temos condições, mas assim que terminarmos a construção, imagina quantos milhões nós vamos poder arrecadar para missões. Quantos? E eles começaram a trabalhar. Em um ano, já tinha um saldo da igreja bem menor que a nossa, menos de 50 membros. Eles já tinham mais de 10 mil de caixa. Hoje eles estão beirando 20 mil de caixa, fora os valores. E eles, nesse tempo, adotaram mais missionários. E adotaram mais missionários e aumentaram o valor dos missionários. E Deus só foi aumentando mais as ofertas e o caixa. Você não consegue ser mais generoso do que Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém, não tem como. Deus é fiel. Nessa passagem aqui, Moisés teve que mandar parar de trazer. Pare de trazer. Basta, já não precisa mais. Já deram o suficiente para a construção da obra do tabernáculo. Basta, não precisa mais. Que bom você fazer missões na igreja e ter ao ponto de velar sobrando para poder socorrer um dos missionários, para poder socorrer um irmão. Uma das irmãs lá dessa igreja fez uma viagem missionária, a igreja arcou com a viagem, pois o valor é para isso. Um missionário da nossa igreja aqui, um obreiro da nossa igreja que está começando um trabalho, foi acometido pela Covid, passou uns dias mal no hospital. Eles lá mandaram uma oferta também para esse obreiro aqui da nossa igreja. Pastor, nós queremos dar uma oferta lá. Amém. Deus tem multiplicado em bênçãos. Conheci um pastor Ray Haskell, nos Estados Unidos. Ele conta sua história conversando comigo, particular. Depois eu pedi que ele contasse também para os demais. Ele disse que assumiu o pastorado de uma igreja. E a igreja, eu notei o valor, não tenho aqui de cabeça. Mas ele disse que a igreja devia mais de $1 milhão. Então eram alguns milhões de dólares que a igreja devia. E ele falou: só tem uma maneira de resolver essa dívida. Vamos aumentar o quadro missionário. Pastor, o senhor é maluco?
Como o senhor vai aumentar o quadro missionário? Como? Se nós estamos devendo. Ele, quando aumentarmos missões, Deus vai suprir a dívida. E ele fala que com um prazo tão curto, Deus liquidou aquela dívida e eles foram aumentando e aumentando mais missões. Ele disse que deixou o pastorado daquela igreja e foi assumir uma outra igreja. Quando ele chegou na igreja, tinha uma dívida muito mais do que 1 milhão, alguns milhões a igreja estava devendo. E ele diz, olha, ensinei na igreja anterior que eu estava. Vamos aumentar o quadro de missões, vamos aumentar as ofertas de missões, que nós veremos a bênção de Deus. Em um prazo curtíssimo, ele conseguiu pagar toda aquela dívida daquela igreja. Não deve mais nada hoje. Conversava com ele, eu disse, gostaria de ter amizade com pessoas assim. E eu fiz um voto comigo, de orar por ele todos os dias, eu e Deus. Falei, Deus, eu quero orar por ele todos os dias da vida dele. E ter orado por ele todos os dias. Tenho clamado a Deus, que Deus mande mais homens como o pastor Rei Hesketh. Hoje nós temos uma amizade. Hoje a igreja lá está abençoando aqui o Brasil com 30 mil Bíblias para serem distribuídas. Aquelas pessoas estão fazendo alicerces firmes. Essas Bíblias já estão sendo impressas. Através do pastor James Nash aqui no Brasil, fez um grupo, eu estou nesse grupo, e essas Bíblias já estão sendo impressas. Deve estar sendo entregue agora em setembro, aqui para nós. Estão sendo impressas aqui no Brasil mesmo. Deus multiplica. Sabe o que ele fez lá na igreja? Qual foi o alvo? Se a igreja levantar $1.000, nós, a igreja, os irmãos derem $1.000, a igreja dá 1.000. Se os irmãos derem $5.000, a igreja dá $5.000. E assim a igreja conseguiu arrecadar um valor para 30 mil Bíblias. E nós iremos distribuir com o maior carinho para a pessoa realmente que está querendo ler a palavra. Nunca você vai conseguir ser mais generoso do que Deus, nunca. Foi assim que Deus supriu tudo. Nós nunca ficamos no vermelho aqui na igreja, nunca ficamos com dívida. A dívida que nós temos é aquelas dívidas parceladas e acerto. Hoje não devemos R$1 a ninguém, não devemos 1 centavo. Estamos em construção, estamos em obra, muito além do que nós podemos, e Deus sempre honrando, nunca mexeu-se no caixa de missões. Veja essa história do clamor do mundo novamente. Propaganda que estou fazendo do livro, adquira o livro, vai abençoar muito sua vida. Parece que a capa não é essa mais, é uma capa verde, parece, não tenho certeza, mas a capa não é mais essa. Ele agora vem no formato menor, assim, ó, bem menor, mas adquira esse livro. Olha que interessante, até na geografia bíblica, ou na geografia mesmo do continente, Deus mostra a diferença de quem dá e quem só recebe. Ó, quando estive na Palestina, viajei desde Jerusalém, descendo pela estrada de Jericó. Passei próximo às ruínas daquela antiga cidade e continuei até o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Desejei atravessar o Jordão a nado, naquele ponto, e atravessei. Então continuei até o Mar Morto, onde nadei mais um pouco, prosseguindo para o norte. Cheguei finalmente ao Mar da Galileia, e ali novamente nadei um pouco. Diante daquela praia, comecei a meditar sobre a diferença entre aqueles dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é cheio de vida, ao passo que o Mar Morto é parado e morto. Perguntei a mim mesmo, qual será o motivo da diferença? Depois de examiná-los e meditar por algum tempo, descobri. O Mar Morto somente recebe e nunca dá, pois por isso suas águas são estagnadas e sem vida. O Mar da Galileia recebe, mas também dá. Por esse motivo ele palpita de vida, e suas águas são frescas. O Mar Morto é a maior depressão do planeta Terra, parte mais baixa do planeta Terra. O Mar Morto recebe águas do rio Jordão. O Mar da Galileia recebe águas do rio Jordão. As águas são iguais. Por que esse é morto? O Mar Morto só recebe, ele não tem saída. Ele fica parado. O Mar da Galileia recebe e tem saídas. Uma igreja que só recebe, ela engorda, engorda, engorda e morre, ela explode. O crente que só recebe e não dá, não investe em missões, ele engorda, explode e morre. Eu preguei a mensagem de um gordo, e tinha uma gordinha na igreja na época. Ela era meio gordinha, meio fortinha mesmo, né? Não vou falar os quilos não, porque era meio exagerado. Ela nunca mais voltou na igreja. E eu falei, gordura não é saúde. E gordura nunca foi saúde. Uma igreja gorda não é saudável.
Ela não dá, ela só recebe. O Mar Morto só recebe, o Mar da Galileia recebe e dá. O Mar Morto só recebe e fica para ele mesmo, é morto, não tem vida. Aqui temos uma ilustração perfeita da igreja missionária e da igreja que não tem interesse por missões. Essa última recolhe, mas usa tudo consigo mesma. Nunca distribui, parece o Mar Morto, cheia de criaturas feias, com uma poça estagnada. Críticas, fofocas, acusações, divisões, contendas. Porque quem não faz missões fica envolvido em contenda, em fofoca, fica envolvido. Quem está envolvido em missões não quer saber de fofoca, não. Não quer saber da vida do outro, não. Quer saber da vida do outro para abençoar, não para saber fazer fofoca. Agora a igreja que não se envolve em missões é fofoca, é um bando de pessoas que não tem compromisso, é o crente que vai à igreja o dia que quer, é o crente que fala o que quer e às vezes não quer ouvir o que não quer. Então, tem que tomar cuidado. A igreja que não faz missões é assim. A igreja missionária também recebe, porém distribui. Por essa razão é viva e empreendedora, e as bênçãos de Deus repousam sobre ela. A mesma ilustração pode ser aplicada a pessoas individualmente. Aquele que conserva tudo para si mesmo e se recusa a partilhar com os outros, torna-se uma poça estagnada, um mar morto, que não serve de bênção para quem quer que seja. Mas aquele que investe na obra missionária mundial passará a viver a vida abundante. Devemos decidir se nossas vidas serão como o Mar Morto ou como o Mar da Galileia. Como tem sido sua vida? O rio que alimenta o Mar Morto, que alimenta o Mar da Galileia é o mesmo. E por que um é morto e o outro é vivo? O outro é vivo. Se você estiver envolvido em missões, sua vida será viva mesmo, verdadeira. Aquele testemunho de servo. Se tua vida não está envolvida em missões, você vai ser aquele crente morto, que não serve para nada. Se tua igreja está envolvida em missões, será uma igreja viva, diferente. Se tua igreja não está envolvida em missões, é uma igreja morta. Moisés diz para o povo, basta, vamos desafiar o povo. Esse nome missões não deve ser somente um nome na tua igreja, não deve ser somente uma placa, deve-se viver. A igreja que não começa novos trabalhos, uma filha, ela é estéril e não é bom. Ela está rompendo uma geração. Missões é abrir novos trabalhos. Missões é treinar obreiros. Missões é enviar obreiros para os campos. Missões é sustentar os obreiros no campo. Missões é construir templo nas congregações. E assim Deus vai multiplicando bênçãos e mais bênçãos. Quanto mais templo nós construímos, mais bênçãos Deus manda para essa casa de oração. Quanto mais missionários nós enviamos, mais recursos Deus manda para a gente sustentar aqueles missionários que estamos enviando. E assim os anos vão passando. E na nossa promessa de fé nós vamos aumentando para a glória de Deus. Deus sempre foi mais generoso. Nós nunca vamos ser mais generosos do que Deus. Pense nisso. Tua igreja está enfrentando um problema? Aumente missões. Você vai ver o que vai acontecer. Pela fé, aumente missões. Mas depois não diminua não. Continue aumentando depois que Deus resolver os problemas. Confie no Senhor e você vai ver o futuro. Um futuro breve, não um futuro distante. Futuro breve. Faça isso para a glória de Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade da pregação da Tua Palavra. E assim sendo gravado, Deus, transmitida nas redes sociais. Agora eu rogo a Ti uma bênção sobre cada lar, cada pessoa, cada família que está assistindo e ouvindo. Que venham crescer para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.